O dragão que foi lançado na terra, persegue a Israel que deu à luz a Jesus, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. As asas de águia significam que Israel fugiu ao deserto com muita rapidez. A mulher recebeu as asas da águia para voar para que não fosse capturada. Voando nas alturas para fugir é mais difícil de ser presa. Olha como os pássaros que voam. Eles enquanto estão pelos ares ninguém consegue pegar, mas quando pousam na terra são presas fáceis. O dragão que antes voava e foi expulso dos ares, não pode mais voar aos ares para perseguir a mulher que voa pelos ares. Está falando que Satanás perdeu a capacidade de ter uma visão mais ampla sobre o mundo. Lá dos ares ele conseguia ter uma visão melhor sobre o planeta, já na terra sem poder ir para os ares. Ele perdeu todo o ângulo que dava privilégio à sua visão lá de cima, sem o dragão nos ares, e as potestades que conseguiam ver a terra inteira lá de cima. Israel pôde se esconder no deserto sem ter a espionagem lá de cima, já que todos os demônios estão na terra. A mulher foge da perseguição voando. Significa que Israel fugirá para o deserto de uma forma extraordinária criada por Deus. O povo de Israel escolhido que são os 144.000, não os que não acreditam no Messias descendentes dos fariseus da Bíblia. Esse povo escolhido sairá das cidades babilônicas. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. A serpente tenta capturar Israel com as suas armadilhas e não irá ter êxito. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12 verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão parou de perseguir Israel, e foi perseguir outros povos que são os cristãos. Foi fazer guerra aos remanescentes. E quem são esses? Foi de Israel que saiu o Messias. O evangelho começou em Israel e se espalhou para o mundo. Israel é a mulher, e os remanescentes são os que aceitaram o testemunho de Jesus, que saíram de suas entranhas. Os mandamentos de Deus que aqui fala, não são os mandamentos da lei mosaica que tem que guardar o sábado e fazer os sacrifícios. Os mandamentos de Deus são os mesmos mandamentos de Jesus. Amai a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos que Jesus aprovou. Existe uma concordância entre o Pai e o Filho na questão dos 2 mandamentos. Por amor, Deus enviou o seu Filho para ser sacrificado. Por amor, Jesus se entregou na cruz. Por amor servimos a Deus, e por amor amamos ao próximo. Assim como Deus amou a humanidade ao ponto de entregar o seu Filho. Apocalipse 14 verso 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. No verso 13, fala dos que estão dormindo no Senhor, que foram pacientes e guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles vão descansar dos seus trabalhos na Nova Jerusalém, e as suas obras os seguem. Vão ressuscitar. Os ares já não tinham mais potestades e nem o dragão. Todos foram lançados na terra. Os ares foram limpos para o arrebatamento da igreja. Apocalipse 14 verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. O rei estava coroado, e se assentou sobre as nuvens para arrebatar a sua noiva. Em sua mão está a foice para ceifar o trigo do joio, separar a sua igreja santa da igreja apóstata. Apocalipse 14 verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. O anjo diz a Jesus: lança a sua foice e colhe, a hora da colheita te é vinda, a seara está madura. Apocalipse 14 verso 16. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra,
e a terra foi cegada. Jesus faz a colheita do trigo e tira o seu povo da terra. Ele arrebata os seus para si. A igreja vai ao seu encontro nas nuvens. Apocalipse 19 versos 6 ao 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O arrebatamento não é antes do primeiro selo, acontece nesse versículo. Apocalipse 14 verso 17 ao 20. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pesado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Pelo espaço de 1.600 estádios, o joio é esmagado na terra, os seus sangues são derramados. Esse é o julgamento das nações que não creram em Jesus, sobre as duas bestas, a da terra e a do mar. Apocalipse 13 verso 11 ao 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Essa besta tem 2 chifres e tem apenas uma cabeça. Então será um líder só, que é o falso profeta. Se é semelhante ao cordeiro de 2 chifres, é representado por um carneiro. Então concluímos que a besta que subiu da terra é representada por um corpo espiritual, que é o carneiro. Esse carneiro é a grande instituição religiosa que controlará todas as religiões do mundo, e terá um gigantesco templo de adoração na qual se assentará em um trono o falso profeta, que ficará no altar profano e pregando no púlpito consagrado ao dragão. No verso 11, ela tinha 2 chifres, que significa poder. Os 2 maiores poderes do mundo é o político e o religioso. A Igreja Católica de Constantino tinha o poder religioso de impor a sua doutrina, e também tinha o poder político, que fazia as tropas do exército do rei lutarem em seu favor. 2 chifres semelhantes ao cordeiro. Um dos chifres exerce a autoridade política, que é aliançada aos partidos evangélicos, que enganará a igreja apóstata, que irá pensar que essa instituição será representante de Jesus, que combaterá a criminalidade, roubos e outras coisas. O outro chifre exerce a autoridade religiosa, que irá controlar todas as religiões, e subjugar os povos a obedecerem aos seus decretos. O falso profeta se colocará como autoridade máxima, e perseguirá os cristãos santos que não obedecerão às leis religiosas. Fala como o dragão. O falso profeta e a sua instituição se colocarão contra Deus, e o seu líder se exaltará como um ser supremo, falando palavras arrogantes, e fará guerra aos que creem em Jesus, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira imperadores. Matou muitos cristãos, e houve muitas conversões nessa época, e muitos cidadãos romanos e até homens ligados ao governo de Roma começaram a se converter, e muitos soldados romanos